Bien, buenos días. Mi nombre es Thiago Caspari, soy investigador en el área de malezas de Iña, Uruguay, en la estación de La Estanzuela, Colonia. Trabajo específicamente con las malezas en su manejo, la parte de resistencia a herbicidas y manejo integrado para estas especies complicadas, especialmente amarantos, yerba carnicera o rama negra, como conocido acá en Argentina, y todas las brássicas, equinocloas y otras especies más. Bien, así como en Argentina, en Brasil, Uruguay tiene un problema creciente con las malezas de difícil control o resistentes. Pero isso não é um tema novo, não é um tema que arrancou na última safra, é um tema que sim estava um pouco latente desde 2006, 2007, com os regrases. Depois avançou para o tema da yerba carniceira, ou a rama negra, como se conhece acá, assim como dos rafanos, sempre arrancando com a resistência inicial a glifosato e depois passando a los inibidores da ALS, como os clássicos, diclosulam, metsulfuron, clorimuron e assim por adiante. A partir de 2011, 2012, sim, a coisa se complicou bastante. Agora sim, agora sim. Se complicou bastante porque, además de selecionar malezas resistentes adentro do Uruguai, se importou chuchos colorados, como conhecemos todos, de Estados Unidos, e estes sim chegaram bastante, com a resistência bastante selecionada. 2019 começou a complicar outros dois grupos de malezas, das brássicas e dos capines. Brássicas, o que aqui se conhece por na bolsa, tá? Que já chegou também ao Uruguai bastante resistente, e dos capines em zonas de secano. Em zona de arroz é um problema desde 2013, que aí sim há registro de resistência. Pero em soja e maíz, a partir de 2019, 2020. E a pergunta que nos quer deixar, e creio que passa em todo lado, é qual é a próxima maleza ou grupo de malezas com resistência. Temos alguns candidatos, como Eleusina indica, como Sontius, Oleraceios, e assim por adiante. Ou seja, que trabalho vamos ter em qualquer lado da fronteira. Indo um pouco para o tema dos chuchos, que é nosso objetivo de hoje, são 3 espécies em Uruguai como problema: amarantos híbridos, que é nosso chucho colorado tradicional, autóctono, nativo, como queiram, que está presente em todos os países da região. Tem seus problemas de resistência, é verdade, pero os piores são essas outras 2 espécies que em Uruguai, como havia comentado anteriormente, foram introduzidos de forma acidental por importação de cosechadoras usadas dos Estados Unidos e, a partir disso, se mostraram super resistentes a diferentes herbicidas. Haciendo um recordatório, um resumo de los problemas, a partir de um screening com 102 populações cosechadas em 2019 e 2020, o que encontramos em Uruguai é que há resistência distribuída em todas as zonas e principalmente a glifosato e a inibidores da ALS. Quando provamos os biotipos que são resistentes ao glifosato a os inibidores da ALS, podemos ver que há uma perda de sensibilidade também a outros inibidores da ALS, como podem ver nesta gráfica. Em alguns casos, há perdas de sensibilidade ou resistência para glifosato, 3-ALS, imazethapir, diclosulam, clorimuron, e, además disso, nos últimos anos, essas populações também evolucionaram a resistência a fomezafem, que aí é como que um efeito em cascata. Se perdeu o glifosato, se perdeu um ALS, se perdeu o outro ALS, e chegamos a perder o fomezafem. Quando comparamos as espécies, problemas que temos a achar, em número central aqui, o número de populações de cada espécie, que conseguimos diferenciar morfologicamente, vemos que o amarantos híbridos é o que os produtores e os técnicos mais reportam como problema, mas não é o mais intenso quanto à resistência. Os amarantos tuberculatos, que é um dos americanos, digamos,
este sim, todos os biotipos são hiperresistentes. Inclusive, tuvimos que importar sementes suscetíveis desses biotipos para poder trabalhar, porque não tínhamos. O que chegou, todo era resistente. Tá? E, de novo, sempre glifosato, ALS e fomezafem. Por último, o Palmeri, contamos aí nesta primeira cosecha com 29 biotipos e também apresentam, nos mesmos casos de resistência aqui, o tuberculados. Uma pequena foto da situação, sempre as fotos de arriba são o biotipo suscetível e de abaixo é resistente, correspondente a cada herbicida. E onde aparece o 1 é a dose de campo. Podemos ver que os biotipos resistentes são mesmo bastante resistentes, e no caso de Imazetapir, mesmo com 32 vezes a dose de campo, esse biotipo não é controlado. O que nos queda, algumas alternativas, que cada vez são menos, mas vamos discutir isso um pouquinho mais adelante. Entramos agora na espécie, ou no chucho colorado, como conhecemos a todos, e é o que mais está difundido na zona. Esse é um material super resistente a glifosato, tá? Que quando fomos buscar o porquê que não está sendo controlado, encontramos a queixa famosa triple mutação em el gen que codifica a enzima que é branco deste herbicida. Já sabíamos, já havia sido reportado acá em Argentina, em 2019, Brasil em 2022, esta mesma mutação, esse mesmo caso, algo que é muito difícil de passar naturalmente, pero que era o que estava generando, ou que está generando resistência em amarantos a glifosato. Uma triple mutação, tipo, uma raridade em passar em termos moleculares, pero que estava passando nos 3 países vizinhos ao mesmo tempo, ou em um espaço de tempo bastante curto. Brasil, por dados de LATIATAC brasileiro, houve uma intensificação dos casos de resistência, principalmente nesse primeiro estado brasileiro, resistência de amarantos a glifosato. Esse primeiro estado brasileiro, que se chama Rio Grande do Sul, e justo hace fronteira com o Uruguai, nesta parte de abaixo. Os dados da Argentina são muito parecidos. A intensificação dos casos de resistência, e nós outros em Uruguai nos preocupa o que está mais cerca de nós outros, não? Então, poderíamos dizer que estamos cercados de resistência, tanto de Brasil quanto de Argentina. E com isso, a pergunta era se nós outros estávamos selecionando dentro do Uruguai esses biotipos tão problemáticos, ou havia uma importação de malezas resistentes da zona, que poderia ser tanto de Brasil, de Argentina, ou ao revés, que o Uruguai estivesse exportando esse material selecionado para fora. É um temita um pouquinho delicado, para estudar isto, buscamos uma financiação da Agência Uruguaia de Investigação, com apoio de INEA e da empresa Rainbow, e, por outro lado, a colaboração de diferentes universidades da cadeia argentina, INTA, com a colaboração específica de Javier, e algumas outras universidades de Brasil e de Estados Unidos. Bem, a ideia aqui foi buscar material dos diferentes países, dos 3, não? E comparar se esses biotipos, primeiro, coletar, confirmar a resistência, fazer a sequenciação desse branco, determinar a presença dessa triple mutação e na sequência, generar um genotipado que seria para ver quanto similar são essas populações dos 3 países. E aí podemos determinar onde apareceu essa resistência. E depois, obviamente, proceder com as recomendações de manejo. Atualmente, cumprimos com a primeira fase, que é coletar materiais. Temos 126 biotipos de 5 países. Ao final, sumamos Paraguai e Bolívia nessa coleta, para termos material contrastantes. Os biotipos estão assim distribuídos. São aproximadamente 20 biotipos de Brasil, um pouquinho mais de 30 de Argentina, que estão distribuídos nesses diferentes departamentos, perdão,
Brasil é estado, Uruguai departamentos e Argentina província. Graças. Me confundo um pouco esses detalhes. E a ideia, então, é o material uruguaio que está distribuído aqui e aqui, é comparar se esse material que está aqui, resistente, é aparentado com os biotipos de Brasil ou de Argentina e ao revés também. E com isso poderemos dizer se estamos selecionando a chá, selecionando aqui, selecionando em Brasil, ou se todos selecionam para a resistência. Ou de última, estamos compartilhando a mesma maleza, o que não deveria passar com tanta frequência. E nos casos de Paraguai e Bolívia, perdão, já posso adelantar que são biotipos suscetíveis, que para issues era resistente, mas não se confirmou isso. Então, vão estar nessa comparação, mas não vão ser não vai haver a tripla mutação. Então, a nível do Uruguai, já confirmamos que há essa mutação desde a fronteira com o Rio da Plata até a fronteira com o Brasil. Inclusive, alguém que foi à plaja também chegou esse amaranto. Enfim, estamos tentando descobrir se há um aparentamento dos biotipos entre os três países. Me parece que o tempo está curto. Só tocando o tema que Thomas estava comentando anteriormente, uma das estratégias que utilizamos para o manejo de amarantos é a utilização de cultivos de cobertura associado a estratégias químicas. Como ha dito Thomas, uma sola dessas estratégias não vai ser o suficiente. Centeno e avena negra. Solo com centeno ou avena negra, logramos reduzir a quantidade de malezas de cerca de 70 plantas por metro quadrado para menos de 20, com a produção de matéria seca é cerca de 7 toneladas. Tá? No mínimo. Menos do que isso, os amarantos se reem e vêm igual. Não? Uma ideia de como estava essa chácara. Essa chácara, depois, essas facas eram grandes, foram cortadas com aplicações de herbicidas, tanto pré quanto pós. A ideia dos pré é sempre mesclar mais de um mecanismo de ação distinto, tá? Como estamos aqui, e em pós, a ser a aplicação sequencial em caso de necessário. Complementar. Vamos falar rapidito dos dados. Os melhores tratamentos, sem dúvida, são aqueles que sumaram pré com pós. Era uma soja em list. Tivemos apoio de diferentes empresas. E na avaliação dos 65 dias em celeste, vemos o aporte sempre do pós-emergente. Era uma área que tinha uma pressão de amarantos, uma mescla de híbridos com palmere, muito forte, então solo com os pré-emergentes, mesmo arriba de um cultivo de cobertura, não foi o suficiente. E uma coisa que não recomendamos é deixar todo o trabalho para o pós-emergente, porque senão estamos pressionando outra molécula, que nesse caso é 2,4-D, a selecionar a resistência. Outra estratégia que estamos tentando implementar é a utilização de herbicidas pré-emergentes arriba da soja para aumentar o efeito residual adentro do cultivo. Nada mais é que aplicar pré-emergente depois que a soja está em V4 até V6, que seria mais ou menos quando está terminando o efeito residual dos pré-emergentes utilizados antes da siembra da soja. São dados preliminares, mas me parece importante considerar. Provamos algumas moléculas, acetocloro, esse metalocloro, peróxido sulfone, como eu disse, aplicado arriba de uma soja. Essa soja também era em list, o que nos permitiu depois mesclar alguns tratamentos, acetocloro com 2,4-D e assim por adiante. Sempre evaluando a fitotoxicidade do cultivo, o que vemos que há chance de utilizar alguma dessas moléculas com pouca ou nenhuma fitotoxicidade. São dados de 1 ano, há que tomar com certo cuidado, pero é uma estratégia que pode ser interessante. E sempre se pode buscar a mescla com pós-emergente. E aí sim aumenta um pouco o nível de fitotoxicidade. Isso era soja em lista, agora o mesmo foi feito para soja não transgênica, por uma demanda de mercado.
e vimos algo muito parecido. Aqui, o que complica é a mescla com fumezafem, com acetocloro, aí a fitotoxicidade aumenta um pouco. Resumindo, a ideia é sempre utilizar pré e pós-emergentes. Há uma dependência de que tecnologia temos, se podemos ou não utilizar os 4-D-glufosinato, acetocloro com cuidado por hora, tá? Pero sempre de forma complementar. Os cultivos de cobertura solo, como vimos, não resolvem o problema, tampouco os pré-emergentes solos. Temos que contar com todas as ferramentas possíveis. Tendo em conta que malezas resistentes são as que produzem semilhas e cada planta importa. Cada amaranthus, 200.000 semilhas produzidas e assim por adiante. E todas são resistentes. Por outro lado, as suscetíveis vão desaparecendo. Outro cuidado que, infelizmente, já não tivemos era a dispersão por cosechadoras contaminadas de uma chácara para outra e levando o material já selecionado. Bem, isso é um redondeio general, pero enfatizando a rotação de cultivos e mecanismo de ação herbicida, uso de pré-emergente, cultivo de cobertura, monitoreio, conhecer a chácara, rotar, conhecer, etc, etc, etc. Amaranthus não é sencillo, não é a caniceira, não é a rama negra que com uma estratégia única logramos controlar. Especialmente estes americanizados que temos. Agradecer ao equipo de trabalho de maleza de Índia e la Venezuela. Y bueno, acá dejo el contacto